Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Pois é, depois de várias semanas desaparecida, eu decidi voltar e dessa vez para ficar. Eu sei que eu fiz muitas promessas e vou tentar cumpri-las desta vez. Então, já fiz um vídeo a responder a principal questão que eu recebo dos meus seguidores, não vou limitar a seguidoras, recebi mais de meninas que é em relação ao material necessário para fazer uma maquiagem básica para o dia a dia. Então, se vocês ainda não tiverem visto esse vídeo ou a resposta a essas perguntas, vejam nos meus vídeos anteriores. A outra pergunta que eu respondi é em relação a compras online, como adquirir produtos de uma forma segura, garantida. Ou seja, eu expliquei como efetuar pagamentos seguros, como fazer a seleção dos produtos, como todas as dicas necessárias para vocês fazerem compras e até os links eu partilhei também. Na altura tinha um código de desconto que eu partilhei no meu Instagram, já não me recordo se eu cheguei a partilhar aqui no YouTube, mas vocês podem ir para lá e verificar. E qual é a outra que eu fiz? Deixa ver. A única promessa que eu fiz e ainda não cumpri é em relação a skincare, mas eu mencionei em um dos vídeos. Outro vídeo que eu fiz foi de contorno, iluminação. Então, tudo isso, se vocês quiserem ver, procurem nos vídeos anteriores. Bem, dessa vez eu decidi fazer um vídeo diferente, que vamos ter uma conversa sobre diferentes tópicos, que vai marcar também a minha volta para o YouTube, porque no início desse ano eu estava com muita garra, muito empenho e estava aí a me esforçar para postar vídeos todos os dias e depois vi que não era possível pela minha rotina. Tentei postar ao menos uma vez por semana e acabei desaparecendo. Então eu vou tentar trazer uma consistência, nem que seja para postar uma vez a cada 2 semanas, mas não desaparecer tanto do YouTube quanto eu fiz desta vez. Bem, voltando ao primeiro assunto, tem a ver com novas experiências e mudanças. Bem, nesse vídeo eu decidi experimentar uma sobrancelha que eu nunca havia feito e eu dei-me conta desta sobrancelha porque eu acho que notei numa maquiagem que eu gostei muito e porque nos últimos dias eu estava com dificuldade em fazer a minha sombra. Eu não sei se vocês acompanharam num dos vídeos que eu postei, eu expliquei que eu gosto de fazer a sombra com linhas naturais, né, todos os dias. E é um bocadinho cansativo porque, acordar todos os dias e pensar em como fazer a sombra e nem todos os dias a sombra será a mesma ou vai estar igual. E é sempre uma dificuldade em alinhar. Eu nunca consegui fazer sombra igual. Então, com tudo isso, eu fui procurando outras técnicas e esse design chamou minha atenção, mas eu achei meio desafiador. Como eu disse, o meu olho é encapuzado e quando eu abro o olho, desaparece uma parte da pálpebra e muitas vezes eu vi tutoriais de maquiagem que eu acabava seguindo e o resultado não era o mesmo exatamente por isso, até que eu me apercebesse disso. Então, para mim é sempre um desafio experimentar algo novo, principalmente que tenha a ver com sobrancelha ou delineado. Mas decidi me colocar esse desafio e fiz isso nesse vídeo. Então, ao longo do vídeo vocês verão o novo design da sobrancelha. Eu não vou explicar em detalhes, mas vocês vão poder ver porque quero entrar em outros tópicos. Como eu mencionei no início do vídeo, vamos ter uma conversa, porque eu quero que não só as pessoas que estejam interessadas em maquiagem assistam os meus vídeos, mas claro, incluindo, né? Então vou tentar diversificar os tópicos, trazer algumas coisas diferentes aqui para vocês durante os vídeos. Bem, só para dar um resuminho, antes de nós mudarmos de tópico, aqui os passos importantes que eu faço são a limpeza da pele, hidratação, depois eu vejo a base que eu vou usar e dependendo do dia, da estação, a base poderá ser diferente, porque minha pele muda consoante a estação, às vezes está
mais castanha. Então, depende também da quantidade de sol que eu vou tomar. E, então a pele varia, a base também deve variar, né? E para quem... É claro que não conseguiremos ter bases de todos os tons ao longo do ano, mas podemos sempre misturar e eu já expliquei essa técnica em outros vídeos para quem estiver interessado, é só procurar aí, tem. E mesmo no vídeo que eu fiz o review da base da Lancôme, eu vou deixar o iCard aqui para que vocês possam ver. Bem, basicamente é isso. Base e depois limpeza das sombras, porque eu notei que depois de fazer a hidratação a minha sombra acaba ficando escorregadia. Eu faço hidratação em toda a pele, então com o auxílio do algodão e o mesmo líquido que eu usei para fazer a limpeza da face, eu limpo apenas a sombra e começo a fazer o design. Se forem anotar, eu levei muito tempo para fazer essa sombra, porque foi a primeira vez que eu fiz esse design e gostei muito. Ultimamente tenho tentado fazer, mas de uma forma mais sutil, porque ela é uma sombra que dá muita, de muita personalidade, não, que dá muito enfoque, que se destaca muito, né? E então estou a tentar fazer uma transição ali entre o design que eu sempre usei nos últimos meses ou nas últimas semanas e este novo design. Então é isso, guys. Indo ao primeiro tópico, que eu vou considerar primeiro tópico, porque essa parte eu ainda considero introdução, que nós tivemos já falar até aqui. Então, o primeiro tópico seria exatamente esse: mudanças, experimentar coisas novas e não ter medo de desafios, de mudar, etc. Então, basicamente, uma reflexão que eu tenho feito nos últimos dias é exatamente em relação a isso. Bem, ao meu desenvolver, na verdade, desde pequena, eu sempre fui uma criança muito não tão vaidosa, mas eu sempre gostei de cuidar de mim mesma e etc. E eu me recordo que alguns familiares até diziam, tipo, até comentavam, né, com os meus pais ou com os meus irmãos, porque eu cresci maioritariamente com os meus irmãos, dessa minha atitude desde pequena. Muitas vezes eu acordava cedo, eu tomava banho e ficava bonitinha, me preparava bem cedo, já estava bonitinha e pronta, ficava sentada, etc. Por várias questões, né? Mas, para resumir, eu sempre gostei disso, de cuidar de mim, etc. E a diferença é, quando tu cresces, eu cresci e fui uma criança sem muitas condições, né? Mas graças a Deus o básico nunca faltou. E falo nisso em termos de capricho. Não pude ter tudo o que eu queria e hoje em dia eu dou graças a Deus e percebo a importância disso, mas na altura que eu queria ter as coisas eu não percebia, né? Então, já estou a acabar fugindo do assunto. Então, eu sempre gostei de cuidar de mim, eu sempre gostei de coisas novas, coisas diferentes. Ao crescer eu amava trançar mechas e eu gostava muito de trançar mechas de cores diferentes, de formas diferentes. Às vezes arranjava miçangas diferentes. Então eu sempre fui essa criança, essa jovem, ou essa criança, essa pré-adolescente, essa adolescente, essa jovem que gostava de experimentar coisas novas, coisas diferentes. Eu nunca gostei de me apresentar da mesma forma que as outras pessoas estavam. Então, por mais que eu gostasse de algo, se eu visse com outras pessoas, eu acabava procurando algo diferente, né? Porque eu nunca... E na verdade é algo que cresceu comigo e até hoje eu sou assim. Eu posso gostar muito de uma roupa, por exemplo. É por isso mesmo que eu nunca gostei de tendências, né? Mas eu posso gostar muito de uma roupa ou de um calçado. E quando eu vejo com uma, duas, três pessoas, eu acabo perdendo o interesse por aquilo e vou procurar algo diferente. Então, eu noto que é algo que cresceu comigo e desde pequena sempre fui assim, sempre tentei buscar coisas diferentes. O exemplo,
Ao crescer eu me recordo que eu gostava muito de fazer tranças coloridas e uma das cores que eu gostava era a vermelha. E eu fazia muito tranças com cor vermelha, né? Mechas vermelhas, etc. E eu notei que muita gente criticava-me. Muita gente, tipo, algumas pessoas ao meu redor, né? Criticavam-me, tipo, não, essa cor e etc. São pessoas que não entendiam, mas ok, né? Essas pessoas criticavam-me e para mim era fine, porque para mim estava tudo bem, porque o que eu gostava era a cor que eu gostava e as pessoas que realmente me importavam entendiam e também gostavam, acabaram se habituando. Mas com o passar dos anos eu notei que muitas outras pessoas começaram a trançar mechas dessa cor, cabelos dessa cor e já não tinha tanto o estigma ou preconceito que as pessoas tinham antes. No entanto, é uma cor que eu gosto muito, mas hoje em dia eu já não tranço, exatamente por isso, porque todo mundo trança. Então, é só para vocês terem uma ideia do que eu estava a falar, que é uma questão mesmo da minha personalidade, que eu não consigo mudar e eu noto que desde pequena eu sempre fui assim. Então, voltando ao assunto mudanças, eu estou sempre a mudar de assunto. Ao assunto mudanças, ao crescer, eu notei que a determinada altura eu parei de me colocar nessa posição de tentar mudar, tentar desafiar-me de forma mais, quero dizer bold, mas sem usar a palavra bold, como é que eu digo? Meu Deus. Ok, de forma em que eu me destacasse, não que eu me destacasse, mas de forma destacada, né? Essa minha forma de mudar. Então eu sempre mudei, mas a minha mudança acabava sendo sutil por vários motivos. Primeiro, porque chegou uma época da minha vida que eu não gostava de chamar a atenção, né? Não queria chamar a atenção. Então, para se fazer passar desapercebida, eu tinha de adotar um determinado estilo que não chamasse muita atenção a mim. Primeiro ponto. Segundo ponto, muitas vezes eu tentei me reduzir para poder me encaixar. Com isso, o que eu quero dizer? Várias vezes em grupos, mesmo em relacionamentos, para tu sentires que fazes parte de algo, né? Porque é aquilo que eu disse. Eu sempre fui aquela menina que quis trazer coisas diferentes, etc. E por isso algumas pessoas tentavam me atacar. Eu não vou dizer que sofri bullying ou que fui atacada, porque não fui. Mas existiram tentativas, as pessoas sempre tentaram. E uma coisa que ajudou-me, mudando de tópico agora, porque eu disse que havíamos de falar de muitos tópicos, falamos de mudança, mas vamos falar, eu acho que vou falar de vários tópicos ao mesmo tempo e não tipo de forma sequenciada ou em sessões, né? Então vamos falar ao mesmo tempo. Vou dar exemplo de várias coisas, mas vamos falar ao mesmo tempo sobre mudanças, sobre bullying, sobre comparação, sobre redes sociais, sobre desafios da fase adulta, transições entre fases, etc. Então, como eu dizia, em relação ao bullying, se eu digo que eu não sofri bullying, não é porque não houve tentativas, é porque eu dou graças a Deus aos meus irmãos, porque eles trabalharam muito minha psicologia ao crescer e também a minha personalidade, é claro que tem um peso, né, em relação a isso. Mas ao crescer eu fui notando que as pessoas que tentavam fazer bullying contra mim eram pessoas que tinham suas próprias fraquezas. Eram pessoas que se sentiam inferiores e tentavam recorrer àquilo para poderem, de alguma forma, se sentir bem consigo mesmas. Então, eu cheguei a essa conclusão fazendo análises e também conversando com os meus irmãos, né? Análise em que sentido? Eu sempre fui uma criança que, na infância, quando eu ainda não tinha força, as pessoas me provocavam e eu não tinha como responder, mas eu tinha meus irmãos, eu sempre procurei os meus. Quem é da minha geração sabe que irmão sempre foi para defender, sempre foi para lutar para si. Na escola, sempre que tivesse algum conflito,
era só chamar meu irmão. Eu vou chamar meu irmão, eu vou chamar minha irmã. Para quem tem irmãos mais velhos vai perceber isso, né? Sempre tens um guardião, alguém para te defender ali. Então, quando eu era mais nova, realmente não tinha como me defender, eu era pequena. Eu me recordo que tinha uma moça na escola que uma vez roubou meu lanche e eu vi ela comer meu lanche na hora do intervalo e não tinha o que fazer, porque eu estava na primeira ou na segunda classe e ela já estava na quarta ou quinta. Não tem como tu lutares com uma pessoa com essa diferença de idade, etc. Né? Certas coisas tu tens de aceitar e pronto, é aquilo, né? Mas a partir do momento que eu já tinha idade e físico para me defender, eu não permiti mais que as pessoas fizessem isso comigo. Então, como eu disse, primeiro era a parte da insegurança. Eu sempre olhei para as pessoas que tentavam me diminuir e eram pessoas pequenas. Então, na minha mente era tipo, não faz sentido. E foi exatamente essa psicologia que eu acabei usando em toda a minha vida. E se vocês forem analisar, as pessoas que tentam vos reduzir são pessoas que não valem a pena. São pessoas que têm uma insegurança consigo mesmas e, por causa disso, tentam reduzir-vos, que é para elas se sentirem melhores em relação a elas mesmas. Então, seguindo essa analogia, não faz sentido que eu me sinta mal por isso. Esse é o primeiro ponto. Segundo, é que eu sempre fui respondona, sempre. E minha boca não me ajuda. Nós temos dito, problema é boca, realmente. Desde pequeno eu me recordo, eu sempre respondi, eu sempre questionei e nunca tive medo de falar o que eu penso. E hoje em dia eu sou uma adulta assim porque foi assim que a minha família me permitiu crescer, que eu sempre tivesse a coragem de expor as minhas opiniões e sempre tive um ambiente seguro para expor as minhas opiniões. Então, quando as pessoas tentassem praticar ou fazer bullying comigo, eu sempre respondia. E eu notei que as minhas respostas acabavam ferindo mais do que as tentativas da pessoa. Por exemplo, eu me recordo de uma das vezes que isso foi na adolescência. Uma das minhas colegas de escola fez um comentário infeliz ao meu respeito e naquele tempo eu ainda estava a desenvolver essa minha psicologia de não ser atingida por esses comentários maldosos e etc, né? Mas ainda assim, como eu disse, eu sempre tive essa língua forte e sempre respondi. Então, quando ela faz esse comentário infeliz, eu também fiz um outro comentário. Infeliz, claro, porque me senti atacada e queria responder. E depois que eu respondi, ela ficou chateada e ficou 1 ou 2 semanas sem falar comigo, como se eu tivesse sido a protagonista de tudo, mas foi ela quem iniciou. Só que ela não conseguiu digerir a minha resposta. Então, a partir dali eu vi e eu adotei uma psicologia, é claro, com os anos, né? Uma psicologia que, se calhar, eu havia de aconselhar as pessoas, né, a colocarem isso. Hoje em dia, se eu, porque eu sempre tenho, guys, desculpa, mas eu sempre tenho resposta na ponta da língua. Então, se alguém faz um comentário infeliz ou tenta me reduzir, hoje em dia, como adulta, a diferença que existe é que eu não vou te responder. Simplesmente porque eu escolho não te responder. Não é porque eu não tenho que responder. A todas as pessoas que eu conheço, ninguém é perfeito. Todo mundo tem defeito, todo mundo tem seus pontos fracos, suas inseguranças e etc. Então, se eu não te ofendo ou não me sinto se eu não te ofendo ou não profiro palavras pejorativas ou que possam te reduzir, é porque eu opto por não fazer isso. Não significa que eu não tenha o que dizer negativamente ao teu respeito, mas eu sei que não é meu lugar e que nenhum bem vem daquilo.
Então, é o meu autocontrole. Por mais que tu tentes me ferir, tragas comentários negativos, eu sempre tenho estou a tentar não usar termos em inglês, né? Porque eu detesto pessoas que misturam inglês e português. Eu sempre tenho um comentário ainda mais ofensivo do que o que tu tens, mas eu opto por não falar. É uma opção minha. Então, este é um poder que eu tenho contra os bullies até hoje. Sempre que tu teces um comentário negativo, não significa que eu não tenha. Eu tenho 1000 coisas negativas a falar ao teu respeito, mas eu escolho não falar. Eu escolho o silêncio, eu escolho o respeito, eu escolho respeitar o espaço alheio, né? Agora, se tu escolhes violência, é o que tu escolhes. Antigamente eu também escolhia a violência porque não conhecia algo melhor, não tinha essa força que eu tenho hoje em dia, né? Falo a nível mental, era uma adolescente, era uma criança e era uma jovem. Para mim o mais importante era responder e ferir a pessoa que tentou me ferir. Hoje em dia não. A pessoa tentou me ferir e eu percebo que se a pessoa tentou me ferir é porque ela está ferida e não tem a ver comigo. Então, essa é uma ferramenta que vocês podem usar e trabalhar nela em relação a essas questões de bullying. E outra coisa que tem a ver com isso, na vida adulta, algo que eu notei muito é que ao crescer, é claro, tu sempre aprecias a beleza dos outros, a aparência, né? Quando tu vês a pessoa pela primeira vez, não tem como julgar, a não ser pela aparência. Principalmente hoje em dia, nas redes sociais, nós não conhecemos realmente as pessoas. É pela aparência que nós julgamos. Então, a Inui aparenta ser uma boa pessoa, pelo que nós vemos nas redes sociais. E quando tu conheces a pessoa na vida real, né? E mesmo as pessoas na vida real, tu vês a primeira vez e começas a interagir. Eu não sei se é algo que só acontece comigo, né? E eu notei, eu ganhei essa consciência recentemente. Mas o nível de beleza das pessoas, para mim, altera consoante o seu comportamento. E como é que... Deixa-me explicar, deixa-me desenvolver isso. Por exemplo, eu já conheci várias, entre aspas, influencers, né? Ou influencers, né? Homens, porque não quero limitar a mulheres. É uma experiência que já tive tanto do lado masculino quanto feminino. No geral, pessoas que nas redes sociais eu admirava e achava que eram boas pessoas, bons exemplos para a sociedade, mas pessoalmente deparei-me com essas pessoas e notei que não agregavam os valores que eu achei que estivessem a agregar, né, online, por vários motivos. Primeiro, para mim, pessoas que se acham superiores a outras, é o que eu disse, é aquela questão do bullying. Se a pessoa tem esse comportamento, acha superior, quer inferiorizar os outros, é porque ela acha-se inferior dentro de si mesma e usa aquilo como uma ferramenta para tentar se sentir superior em relação aos outros. Então, para mim, pessoas que não têm respeito pelo próximo acabam perdendo 80% da sua beleza. Vão me desculpar, para mim beleza não é só aparência, beleza tem a ver com caráter, com comportamento e eu avalio tudo isso. Para mim, pessoas bonitas não são pessoas que aparentam ser bonitas, são pessoas que são verdadeiramente bonitas de dentro para fora, que têm um coração bonito, têm um caráter bonito, têm uma mentalidade bonita, respeitam o próximo, amam o próximo, ajudam o próximo. Então, o meu conceito de beleza foi alterando com a idade, né? Não é só baseado na aparência. É claro, tem pessoas muito lindas, tu vês pela primeira vez, são lindas. Mas se eu convivo com essas pessoas e noto esses comportamentos negativos, a beleza daquela pessoa vai desaparecendo para mim. Então, eu não sei se é algo que só acontece comigo ou se vocês também têm notado isso. Comentem aí embaixo qual é a vossa opinião em relação a isso.